Eu peço a todos vocês que estão aqui já na nossa aula que, por favor, coloquem o nome de vocês completo lá no chat e também o polo, né, no qual vocês estão matriculados, tá? Para o meu controle aqui, certo? Vamos iniciando então, agora 19 horas e 5 minutos, né? Gostaria de inicialmente dar as boas-vindas a todos vocês para essa nossa primeira aula web da disciplina de Diversidade e Educação Inclusiva. Nós vamos iniciar fazendo um pequeno resgate, né, do que nós já trabalhamos em relação à educação inclusiva. E vamos então também no final da aula, fazer uma introdução com a nova temática que nós vamos trabalhar, que é a questão das ações afirmativas em relação à diversidade. Como vocês viram, a nossa disciplina ela é composta por dois conteúdos, né, que se assemelham muito, que estão muito próximos, né, mas que também têm especificidades, por isso que eles são abordados, então, em momentos distintos. Para a gente iniciar e para mim ficar um pouquinho mais próximo de vocês, eu gostaria que vocês, né, abrissem a câmera, se apresentassem, dissessem o polo que vocês estão, né, que vocês estão matriculados, para mim conhecer um pouquinho mais de vocês. Vocês já me conhecem, eu já trabalhei com vocês no semestre passado, com a disciplina de Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional. É uma disciplina que também trabalha, né, com modalidades de ensino, assim como a educação inclusiva e assim como as outras modalidades que a gente vai ver agora dentro das políticas afirmativas, né, que são a educação quilombola, a educação indígena, a educação em gênero. Então, são, digamos, ramificações, né, da educação, do processo educacional que vão permear toda a educação básica. Né? A educação inclusiva, a educação para a diversidade, ela é transversal a todas as etapas da educação básica, desde a nossa educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Por isso que ela precisa ser trabalhada com vocês, né? Por isso que vocês precisam compreender esses processos e, principalmente, pensar em estratégias pedagógicas para realizarem uma transposição didática de adaptação do conteúdo em que vocês vão estar trabalhando, aqui no caso como professores da matemática, para atender esses públicos com especificidades, assim como nós já conversamos lá na educação de jovens e adultos e também na educação profissional. Então agora eu gostaria que cada um levantasse a mãozinha ou abrisse o microfone direto para se apresentar e falar então de que polo vem. Vamos lá. A Tainara já abriu a câmera. O Alexandre também. Olha lá, tá todo mundo. Rebeca, vamos lá. Começa, Alexandre. Sobradinho. E o que tá achando da disciplina, Alexandre? Isso mesmo. Isso, e Alexandre, vocês vão perceber agora bem na mudança, né, que agora hoje eu já planejei toda a parte das ações afirmativas. Vocês vão ver que nessa primeira etapa da educação inclusiva, nós trabalhamos com as bases legais e com alguns artigos e algumas indicações de sites, né, sempre sites muito seguros, né, de organizações referenciadas. E agora, quando a gente falar de educação para a diversidade,
vocês vão ver que se aprofunda mais essa questão dinâmica que o Alexandre falou, porque essa educação para a diversidade, ela é, né, mais atual ainda. Então, vocês vão trabalhar muito com sites, né, com indicação de sites e vídeos que foram feitos e que foram postados nesse mesmo ano de 2022, que vai, então, tornar cada vez mais atual essa formação. Não adianta a gente trabalhar só com as legislações se a gente não vê elas se efetivarem na prática. Então, eu tenho que trazer para vocês, né, o material e os repositórios aonde isso está acontecendo, aonde, né, essas leis, essas normatizações, essas políticas afirmativas, elas se efetivam realmente, certo? Vamos para o próximo, então. Obrigada, Alexandre. Olá, Tainara, tudo bem? Isso, perfeito, Tainara. O que a gente trabalha, então, e que traz a ementa de vocês, né? A gente sempre parte das bases legais. O que a lei manda? Vocês, como professores de matemática, quando receberem alunos, né, pertencentes à inclusão, com diagnóstico de inclusão ou com características, né, de alunos com dificuldades de aprendizagem, deficiências, necessidades específicas, vocês têm que acionar a coordenação pedagógica da escola, a direção da escola e fazer com que a lei seja cumprida, bem como tu falaste, né? Tem que ter uma pessoa acompanhando. Além desse atendimento na escola, esse aluno precisa ter também um lugar, um espaço que se chama sala de recursos para ele ter uma estimulação diferenciada fora da escola. A gente sabe que há uma discrepância muito grande, uma distância enorme entre a lei e o que os poderes conseguem oferecer para essas crianças, né? Porque a gente também trabalha, às vezes, com orçamento e a gente sabe o quanto custa tudo isso. Mas é um direito, está na Constituição. É um direito das famílias ter o acesso à matrícula, ter a garantia da inclusão efetiva desses alunos. O que nós vemos geralmente é a garantia somente da vaga, né? Matricula o aluno e larga lá na sala, coloca ele e não trabalha de forma diferenciada com ele. Isso não é inclusão. Isso é só garantir a matrícula, mas é garantir o acesso, é uma partezinha da inclusão, mas não garante a permanência e o sucesso escolar desse aluno. Então, nós precisamos, como professores, estar bem instrumentalizados, né? Conhecer bem os aportes legais, os aportes teóricos, para fazer com que isso aconteça quando nós tivermos esses alunos matriculados. E no caso de nós sermos pais desses alunos, nós também precisamos desse aporte para poder fazer com que esses processos educacionais sejam garantidos para os nossos filhos também. Certo, Tainara? Obrigada. Quem é a próxima ou o próximo? Que legal.
Uhum. Isso, muito legal, Maria Eunice. E é bom a gente ver, né, vocês que já estão em práticas em escola, eu já tive vários alunos incluídos, tenho alunos incluídos, né, lá no ensino superior, no IFIFAR Campo São Borja, onde eu atuo como docente do ensino regular, né, e a gente sabe que há uma dificuldade muito grande de trabalhar com esses alunos, né? Claro, dependendo e levando em consideração o diagnóstico que ele tem, as estimulações, se ele toma medicamentos, se ele tem um amparo da própria família, né? Além desse amparo que a escola fornece. E já trago para vocês, a Maria Eunice deve saber muito bem disso, mas já compartilho com aqueles que não têm, talvez, alguma experiência ainda de trabalho com esses alunos, de que nós nunca vamos estar totalmente preparados para trabalhar com eles. Porque assim como nós, né, somos seres únicos, os alunos com deficiências, com necessidades especiais, com necessidades específicas ou com algum déficit de aprendizagem, eles também são específicos, gente. Então, nós podemos fazer, por exemplo, 1000 cursos de Libras, só que no momento em que nós recebermos um aluno surdo, nós vamos ter que adaptar a nossa linguagem de Libras para o vocabulário daquele aluno. Né? Nós podemos estudar muito sobre deficiência intelectual. No momento em que nós tivermos um aluno com deficiência intelectual, nós vamos ter que ver especificamente qual é o caso dele, qual é a melhor forma de trabalho com ele, qual é a melhor forma em que ele consegue compreender e externar esse conhecimento com a gente. Então, essa disciplina, ela traz digamos que algumas linhas gerais. Vocês também têm educação, vocês também têm no curso Libras, né? A gente sabe que tem outras disciplinas que fazem esse elo com a inclusão e com a diversidade. Porém, nunca nós vamos estar totalmente preparados para trabalhar com esses alunos. E nem com os alunos regulares também, né? Porque somos todos diferentes e precisamos, né, ser estudados e analisados para nós desenvolvermos metodologias específicas para esses alunos. Certo? Obrigada, Maria. Quem é o próximo? Boa noite, Maiara. É, isso, e daí são olhares que vocês têm da realidade, né? E daí vocês agora, enquanto acadêmicos, enquanto alunos que vão realizar a prática, vocês também já têm que pensar nos planejamentos gerais e qual é a adaptação que vocês vão proporcionar para esses alunos, qual é o plano de trabalho que esses alunos vão cumprir dentro das práticas de vocês. Porque como nós vimos, né, eles têm direito a atividades específicas. Já mantenham contato com o educador especial ou com alguém que gerencia, né, esses alunos na escola, com a família, para que vocês consigam, então, ir determinando algumas linhas para uma adaptação no planejamento para eles. Certo? Obrigada, Maiara. Quem é a próxima ou o próximo? Denise, não tem som. Agora deu. A parte de acessibilidade física. A cidade não é acessível, né, Denise? E vocês têm alunos cadeirantes na escola, Denise? Uhum. Déficit intelectual. Uhum. A maioria de diagnósticos que a gente tem nas redes é déficit de aprendizagem ou déficit intelectual, né?
Uhum. Isso é. Isso para educador especial e para a professora, para que realmente seja, né, condizente com a realidade e com a necessidade que a escola também aponta. Porque nós, enquanto estagiários, né, pessoal, vocês, né, a gente tem que respeitar as dinâmicas das escolas. Né? Nós, enquanto professores, temos uma condição, mas nós, enquanto estagiários, nós temos que nos adequar à organização que a própria escola está oferecendo para a nossa prática, né, de intervenção. Então, é importante também que vocês pensem, escutem bem as dicas, as sugestões e sigam os rituais, né, que a escola está designando para ser feito com esses alunos. Certo, Denise? Obrigada, então. Quem é o próximo? Pode ser. É. Diferente. Uhum. É. Cima dele. E ele tem uma monitora, então a monitora fica na aula sempre com ele, mas ele não permanece a manhã inteira na aula. Ele fica assim até, geralmente até o recreio, e daí a mãe dele não prende, não, aí na paciência, é a questão do realmente permanecer na sala de aula. E eu falo muitas vezes, os colegas têm que ser ele evoluiu esse cara de uma maneira diferente. Uhum. Tem uma diferença de forma muito ele realmente é uma coisa É. E, da nossa realidade. e essa questão dos colegas, né, ela se agrava, digamos, né, com digamos, com a idade dos alunos, né? Quanto maiores, mais eles discriminam. Eles deveriam entender mais, mas mais vem a fase da adolescência, de discriminar, ou o aluno, né, no caso, sendo grande e estando no meio de uma turma de pequeno, até mesmo os pais discriminam, né? Ai, um grandão no meio dos pequenos, né? Então, nós... Ah, sim. Uhum, de ninguém querer fazer o trabalho com ele. É. E daí teria que ser uma. Uhum, da socialização, né? Do acolhimento. É, esse é um trabalho que tem que ser feito até mesmo pela gestão da escola, né? Para todos acolherem, ensinarem esses alunos, né? Sensibilizarem os colegas na questão do respeito, né? Porque é uma questão de respeito.
Isso, é bem isso. E os autistas também, né? Nós temos muitos diagnósticos agora, né, de autistas nas escolas, e eles têm todo um amparo legal, claro, e também um cabide de necessidades específicas que a gente, enquanto escola, precisa se adaptar muito em relação ao barulho, à sirene, ao colega, ao abraço, às dinâmicas que às vezes a gente promove em aula e que para eles é uma forma agressiva, né? Então, nós precisamos realmente estudar sempre e pensar. E quando você falou, Aline, da questão da flexibilização de tempo escolar, isso também faz parte, né, do que nós estudamos ali. Eles têm, né, a escola precisa planejar uma rotina adaptada desses alunos, dependendo da deficiência ou da necessidade específica ou da síndrome, né, que ele tem, e organizar esse cotidiano, inserindo ele em alguns momentos específicos na aula e retirando em alguns momentos para que não tenha, né, uma questão muito grave ou muito séria que também não ameace a própria sanidade, a própria parte psicológica do aluno e dos outros, porque também nós temos que pensar que se nós deixarmos um aluno que não tem condições de acompanhar a turma inserido diariamente, o professor não vai conseguir atender, ele vai estar isolado e psicologicamente ele vai se sentir cada vez mais abandonado pelo sistema. E nós, enquanto professores, temos a incumbência de trabalhar com todos os públicos ali dentro. Então, essa fala que tu diz, né? Às vezes eu acho que eu faço pouco. Eu também me questiono quando tenho e quando tive os meus, principalmente quando eu trabalhava com alfabetização, né? Meu Deus, eu não conseguia fazer tudo para todos, né? Nós somos humanos, né? A gente tenta um dia, tenta outro dia, a gente desiste uma semana, aí a gente lembra e diz, não, vou lá de novo, vamos de novo, essa vai ser para ele. Então, para tentar resgatar. Mas o que a gente não pode é anular essas crianças dentro do ambiente escolar, né? Nós precisamos principalmente mobilizar para que elas tenham, além dessa inserção na sala de aula, o atendimento paralelo da educadora especial, da profissional capacitada para estimular cognitivamente esses alunos. Porque isso. Porque por muito tempo, né, logo que as leis trouxeram a questão da inclusão, por muito tempo a gente aceitou que o aluno estava incluindo somente por ele ter a socialização na escola. E eles não vão para a escola só para isso. Nenhum aluno vai para a escola somente para a questão da socialização. A escola é um local de desenvolvimento cognitivo. E nós não podemos esquecer disso. Então, algum ganho cognitivo esse aluno tem que ter lá dentro. Claro, às vezes são pequenos, outros já são grandes que a gente percebe, mas nós precisamos estimular sempre, além da socialização, a questão cognitiva desse aluno no ambiente escolar. Essa é a nossa função enquanto escola e enquanto educador. Certo? Isso mesmo, Maria Eunice, e eu acho que muito disso também precisa ser complementado pelas famílias, né? A questão da empatia, né? Os meus filhos, eles têm colegas que são incluídos nas turmas deles, e né, nas primeiras aulas, o meu filho mais velho, ele dizia, mãe,
tem um colega que ele não faz todas as atividades da aula. Eu disse, sim, porque ele não vai para o ginásio jogar futebol. Eu disse, sim, por causa do barulho, do apito do professor, da bola. Ele não pode escutar nada muito alto. A prof não diz isso? Ah, diz. Eu disse, então, cada um de nós tem uma dificuldade. E a dele é a questão, ele é um autista, né? É a questão sonora. Vocês já viram que, né? Aí eu disse, ele não tem algumas atividades diferentes, então a gente também tem que ensinar a empatia. Né? A empatia, vai lá, dá um abraço para ele. Eu disse, tu conversa com ele? Conversa. Eu disse, a gente sempre tem que conversar. A gente tem que conversar, a gente tem que dar bom dia, a gente tem que dar boa tarde, a gente tem que ensinar eles a terem esse olhar acolhedor, né, Maria Eunice? E muitas vezes as famílias, elas não têm esse tempo, elas não trabalham ainda dentro dessa lógica, dentro dessa cultura da inclusão. E quando eu alfabetizava, né, quando eu era professora alfabetizadora, que eu tinha alunos bem maiores, no primeiro ano, incluído lá com os pequenininhos de 6 anos, eu sentia no olhar das mães, né, o olhar da discriminação. Isso doía tanto, né? Meu Deus, por que esse grandão tá junto? Porque ele tá aqui para aprender. E daí eu botava eles brincar, às vezes na frente das mães, e dizia, olha lá, ele é grande de tamanho. Mas com os pequenos, ele é o que mais protege os pequenos, é o que mais ajuda. Então, mostrar para essas pessoas, sensibilizar as famílias, sensibilizar os alunos. E isso não é um trabalho só de vocês, de formiguinha na aula, é o trabalho de toda a escola. A escola, a gestão escolar, precisa promover a inclusão em todos os espaços, né? Dentro da sala, no recreio, na entrada, na saída, na hora da merenda. A escola inteira tem que entender o que é o processo de inclusão e trabalhar diretamente com esses alunos. Dentro da realidade do IFE, nós temos a educadora especial, nós temos a intérprete de Libras para os alunos surdos, né? Nós temos todo um trabalho que a gente faz para atender esses alunos, e esses alunos, desde a chegada no campus, se é um aluno cadeirante, né, a gente trabalha com os aspectos, claro, da autonomia dele, para ele se deslocar até a sala de aula, mas a gente dá o amparo quando é necessário, né? Sempre tem alguém olhando, alguém ajudando, alguém, né, aconteceu alguma coisa, ou um aluno, um colega monitor, né? Então, a gente vai determinando estratégias para poder não deixar esse aluno desamparado dentro do ambiente escolar, né? E para mostrar também esses traços da inclusão. Então, quando a gente tem algum aluno desses, nós, professores, também podemos tentar sugerir para a gestão estratégias, né? Quem sabe cada dia um colega, ou começa pelos mais chegados, é responsável por ajudar ele, ajuda a copiar, ajuda a fazer, ajuda a se deslocar, ele não consegue chegar no banheiro, ele não, né? Vamos pensar em estratégias para tornar ele cada vez mais acolhido pela turma e pela escola, né? A gente já estudou em outras disciplinas o quanto essa questão emocional, essa questão psicológica e de pertencimento, ela é favorável para os processos de desenvolvimento cognitivo, né? Então, o quanto é importante esses alunos estarem realmente se sentindo pertencentes a esse espaço. E quantos de nós, ditos normais, não nos sentimos pertencentes aos espaços que a gente ocupa? Como prof, como aluno, como colega, né? Quantas vezes a gente está numa escola, na sala dos professores, e a gente pensa, o que eu estou fazendo aqui no meio dessa gente? Esse não é o meu lugar. Porque a gente não tem a identidade do lugar. E essa questão identitária, a gente precisa, né, digamos que incorporar na realidade escolar desses nossos alunos. Eles precisam ser referência da escola e não um peso para a escola. Isso é utópico, Vanessa? É utópico. Eu sei que para muitas realidades é utópico, e realidades, inclusive, que eu já vivenciei como prof, mas é o ideal, né? Nós, professores, precisamos trabalhar sempre vendo o ideal, o que é o correto, o certo e o melhor para potencializar essa aprendizagem. Por mais difícil que seja esse caminho, né, entre o real e o ideal, né, nós precisamos tentar traçar esse caminho com os nossos alunos, certo? Seguimos, então? Quem mais? Se apresentar e dizer o que está achando da disciplina, o que está encontrando da disciplina na sua realidade. Vamos lá. Ângela. Um pouquinho mais alto, Ângela. Agora sim, estamos te ouvindo.
Isso mesmo, a gente fala bonito e na hora de fazer, às vezes a gente faz feio, né? E a gente tem que, por não saber, às vezes por não ter o próprio amparo da direção da escola, né? O próprio amparo de planejamento, de estudo para poder entender quem é a realidade daquele aluno. Então a gente precisa sempre estar correndo atrás. Eu sei que é difícil, mas precisamos tornar viável, né? Quem mais, pessoal? Obrigada, Ângela. Olá, Rebeca, tudo bem? E eu destaco da tua fala, Rebeca, obrigada pela contribuição, a questão da baixa visão, né, dos problemas de visão. Às vezes, a gente não percebe, a família não percebe as questões de problemas de visão, né, a baixa visão ou visão média. E nós, professores, podemos fazer de forma bem tranquila algumas adaptações quanto aos materiais que a gente disponibiliza para esses alunos. Então, se o aluno tem uma questão de baixa visão, mas que ainda consegue, né, acessar materiais, a gente tem que fazer materiais com as imagens, as letras ampliadas, as atividades avaliativas, né, com letras e com configurações ampliadas, com um espaço maior para escrita, porque tudo isso vai impactar na realidade deles. E daí a gente para e pensa, né, quem desses colegas que você teve, Rebeca, os professores naquele tempo, eles já sabiam dessa história ou eles já seguiam a legislação, que é de 96, não sei se você trabalhou, era aluna do ensino médio em 96, né? Mas os alunos, eles recebiam material com a letra ampliada. Tá? Isso, olha aí que ótimo, né? E também, às vezes, preparar o aluno para outras realidades, né? Quem sabe se ele vai ter uma perda, né? Se ele tem um diagnóstico de perda ainda maior da visão, a escola também pode começar a mobilizar a questão do braille, para que esse aluno se alfabetize em braille também e que depois ele consiga ter autonomia. Porque qual é o objetivo da escola para os alunos com deficiências, necessidades específicas, né? Seja a nomenclatura que for, é trabalhar a autonomia desses alunos, é trabalhar o conhecimento e a socialização para que esses alunos exerçam a sua cidadania. A pessoa só exerce a sua cidadania quando ela tem autonomia sobre a sua vida, quando ela consegue trabalhar, quando ela consegue gerenciar a sua família, a sua casa. Então, é esse o propósito do trabalho com esses alunos na escola. Nós temos hoje já leis e políticas educacionais, políticas públicas, né, de desenvolvimento das pessoas com deficiência, que inclusive obrigam, né, as empresas a terem uma cota de alunos incluídos no seu quadro de profissionais.
Então, a gente vê muito claro que às vezes são atividades mais elementares, mas de certa forma para muitos portadores de necessidades específicas ou alunos ou pessoas com deficiência são muito positivas, né? A gente tem muito nos mercados, a gente tem em outros lugares de empresas, de fábricas, adequadas sempre às questões do déficit que eles possuem, né? Das necessidades específicas que eles possuem. Então, é importante que a escola sirva não só para digamos que a diplomação desse aluno, não é isso. A escola tem que realmente trazer ganhos cognitivos para que ele consiga se inserir no mercado de trabalho, seja dentro da deficiência, por vagas da deficiência ou não, mas que ele consiga ter uma autonomia maior na sua vida, certo? Obrigada, Rebeca. Quem é o próximo? Mais alguém? Acho que todos aqui se apresentaram. Diga. Isso, aham. Isso é, aham. Isso. Olha que legal. E a Aline era uma escola pública? Isso, olha que legal e olha que interessante. As famílias, elas precisam declarar as deficiências dos alunos na hora da matrícula, né? Na hora do censo escolar, a escola, ela não pode ter vergonha ou medo de declarar a necessidade específica de cada aluno, porque é através do censo escolar que o governo federal, né, então o Ministério da Educação, em parceria lá com os programas de inclusão e de desenvolvimento, né, para os alunos com inclusão, com deficiências especiais, fazem a distribuição desses materiais para as escolas. Claro que eu tenho, por exemplo, uma matrícula de um aluno surdo hoje, eu recebi ele hoje, eu só vou declarar ele agora até abril no censo e no ano que vem, talvez venha o recurso para mim trabalhar com ele. Demora, mas vem. A gente precisa sempre ter a declaração desses alunos com deficiência através do censo escolar para que a escola consiga receber um amparo para trabalhar com esses alunos, né? Alunos com dificuldade motora, existem uma série de teclados adaptados em forma de favo, assim, que é para esses alunos. Então, tem vários materiais para os alunos surdos, né? Tem muito material para os alunos cegos, né? Vem leitores de voz para eles colocarem e adaptarem, vem computadores, notebooks específicos, com programas específicos para serem trabalhados. Alunos com deficiência cognitiva, que é o que mais nós temos e é o que mais nós sonegamos no censo escolar, né? Porque geralmente ele diz, não vou botar que ele tem nada, não vamos colocar, não vamos declarar. Sonegam. Isso. E isso é uma negação. E muitas vezes não conseguem nem o acesso pela saúde pública para ter esse laudo, para ter essa consulta com o neuropediatra ou com o neurologista, né? A gente sabe, para ter os exames, é tudo muito complexo. Mas no momento em que a gente tem esse diagnóstico, a gente precisa lançar esse aluno no sistema. Porque para os alunos com déficit intelectual, vem uma série de jogos e atividades específicas, sejam jogos físicos ou jogos agora, né, para computadores, para serem aplicados com esses alunos dentro da sala de recursos e também para serem trabalhadas as outras áreas do conhecimento, né, ou todas as áreas do conhecimento. Então, é importante
né? Você sempre que tiver esse aluno, confirmar com a diretora, prof, ele está lançado lá como aluno com a deficiência, a escola vai ganhar, a escola vai poder brigar por recurso a partir dessa matrícula né, lançada como um aluno com uma necessidade específica. A Adriane quer se apresentar, eu vi que ela estava lá no chat perguntando. Boa noite. Boa noite. Que bom, Adriane, que bom. E agora vamos começar a falar da diversidade também, que vai trazer uma gama de conhecimentos bem novos, assim, bem atuais, né? Que a gente precisa, então, também fazer com que aconteçam dentro da escola. Por mais que você não tenha, né, uma turma dentro de uma escola quilombola, como nós vamos estudar também, ou de uma escola indígena, que são especificidades, né? Talvez num dia você esteja, né? A gente nunca sabe do nosso futuro enquanto professor. Então, como é importante entender o como é importante quando a gente recebe um aluno que vem dessas realidades também legitimar o direito, a sua cultura, a sua identidade, né? E isso faz parte de toda a questão do respeito escolar que gera em torno da inclusão. Quando nós iniciamos a disciplina falando da inclusão, eu gravei um vídeo para vocês, né? Esse semestre eu estou bem mais, digamos que voltada para o nosso Moodle, de forma indireta, né, somente com as postagens. No semestre passado, quando eu trabalhei a disciplina de educação profissional, eu gravava um pequeno vídeo a cada início de módulo, né, com uma introdução. Nesse eu fiz uma estrutura diferenciada, porque, né, o cotidiano de todos nós mudou também. Mas eu me lembro que naquele vídeo eu falei de todas as formas de inclusão, né? Na verdade, a disciplina se chama Diversidade e Inclusão Escolar. E quando nós falamos da inclusão escolar, nós não falamos somente, apesar de milhares de textos que a gente lê, serem voltados à inclusão escolar somente dos alunos com deficiências ou síndromes ou alto grau de desenvolvimento. Não. A inclusão escolar, ela deve ser uma prática e um pertencimento de todos os alunos da escola. Dos negros, dos brancos, dos amarelos, né, dos meninos, das meninas, dos gays, das lésbicas, de qualquer forma de gênero que o aluno, que a pessoa, né, porque também vamos trabalhar com jovens e adultos, trabalhar com educação profissional que já são maiores, né, se identificarem, né? Então, com índios, com todas as raças, com todas as formas, né, de respeito dentro da estrutura escolar. O como é importante nós, professores, sermos os mobilizadores desse respeito. Nós conversamos agora há pouco, né, sobre as questões, às vezes, da indisposição dos colegas com algum aluno com necessidade específica. E nós sabemos que acontece isso com os mais pobres, com os que não vão com a roupa bonita, porque nem todas as escolas elas seguem a questão dos uniformes, com quem vai com o tênis furado. Nós sabemos que isso pertence à realidade escolar. Mas nós, enquanto professores, precisamos promover a inclusão de todos dentro dessa figura maior que é o respeito dentro do ambiente escolar. Ensinar eles a respeitarem, mesmo dentro da aula de matemática. Sei que muitos de vocês pensam, né, agora que está no período formativo, mas isso é coisa da direção. Não. Isso tem que acontecer em todos os ambientes da escola, como eu falei agora há pouco. Todos os espaços precisam ser espaços de inclusão, de pertencimento desse aluno ao ambiente escolar. É difícil, é desgastante, muitas vezes os alunos nos discriminam, até nós, professores, ou até nós, estagiários, em algum momento, né? Mas é importante que a gente preze sempre em todos esses ambientes, em todas as situações, pelas questões de respeito. Na formação do grupo, então, são todas estratégias que vocês, enquanto profs, têm que começarem a pensar antes de fazer a proposição da atividade. Quando eu digo para os colegas, né, para os alunos, mesmo no presencial agora, que nós retornamos ao presencial, lá no nosso campus, né, vamos fazer um trabalho em grupo. A gente sabe dos alunos que se unem,
por graus, claro, de afinidade, de morar perto, de se conhecer, pela própria idade, e nós percebemos nitidamente os alunos que se excluem ou que são excluídos. Então, do momento em que a gente propõe esse tipo de atividade, em dupla, em grupo, né, a gente sempre precisa já organizar algum momento em que esse aluno vai estar condicionado a alguém, esses alunos. Qualquer um deles que você perceba que não são incluídos dentro do processo. Independente de serem alunos com deficiência ou não, qualquer aluno que tenha indícios de exclusão do grupo, ele precisa ser inserido ali, né? Porque todos nós, a Constituição, ela é a nossa lei soberana, né? E ela traz lá no artigo 205 que todos nós temos direito à educação. Todos nós, todas as pessoas, independente da idade, né, independente da classe social, da escolha, né, do gênero, da identificação com o gênero, da deficiência, da limitação, dos entraves familiares e culturais. Todos nós temos direito à educação dentro do ambiente escolar. E a escola, então, precisa promover esse processo da inclusão. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, alguma questão mais pontual sobre a disciplina. Nós trabalhamos vários assuntos na disciplina, né? Eu tinha preparado uma série com um monte de slides para vocês, mas muitas coisas. Eu gostei dessa conversa informal, porque eu acho que nós, estando tão distantes pela questão de ser um curso à distância, é tão bom esse momento em que vocês falam, que vocês socializam, que a gente percebe o quanto aquelas aulas, aquele conteúdo, aquele material que a gente disponibiliza, né, ele se efetiva nos discursos e nas problematizações que vocês trazem. Então, nós falamos lá durante a disciplina, né? Já falamos, digamos, das questões legais, que é a Constituição, né? Que é a questão da LDB. Por que a LDB volta em cada uma das disciplinas que a Prof. Vanessa trabalha? Porque eu sei que vocês têm uma disciplina no curso que se chama Políticas Educacionais, né? E organização do ensino, que vocês teriam que ter trabalhado, que vocês trabalharam provavelmente, a lei de diretrizes e bases. Só que ela é muito extensa. E agora, no momento em que a gente pega a disciplina específica, que trabalha com aquela modalidade de ensino, nós precisamos ressignificar isso, né? Nós precisamos realmente nos apropriar daquele capítulo, que aqui na inclusão é o capítulo 5, né? Que traz todos os passos e a organização dessa educação inclusiva, trazendo ali no seu texto, e reitero, porque nós temos muitas mobilizações, né, que querem retirar os alunos do ambiente de sala de aula, do ambiente regular, querem flexibilizar muito esse espaço. Por enquanto, todo aluno, ele deve estar incluído à escola, né, regular, preferencialmente na rede regular. Então, ele precisa estar em alguns momentos com o convívio, com o contato e principalmente com a estimulação cognitiva dentro das turmas com professores. É esse o legado que a lei ainda nos deixa. Os outros artigos, nós temos uma parte específica que fala da questão das adaptações metodológicas, e isso é muito importante, né? Como a colega falou, que quando ela cursava o ensino médio já existia essa flexibilização para uma colega, o quanto é importante sempre o professor disponibilizar, e vocês agora, enquanto alunos estagiários que vão estar se efetivando, né, dentro da docência, disponibilizar um material, uma adaptação, planos adaptados a esses alunos, ou sequências de atividades adaptadas a esses alunos pertencentes à inclusão, né? Pensando neles como indivíduos com potencialidades e com limitações específicas, e que vão ser estimulados e que vão estar participando desse processo. Então, o quanto é importante isso? O quanto é importante eles serem declarados no censo, como eu falei para vocês, para que a escola, né, consiga ter esse acesso a outros materiais que vão enriquecer o cotidiano dele. O quanto é importante que a família seja uma parceira desse processo,
dentro das possibilidades que tem, né, que a escola acione a rede de saúde dos municípios, e quando a gente fala cada vez de municípios menores, né, é mais fácil, às vezes, acessar essa rede, né, ter esse contato com o programa Saúde da Família, ter esse contato em conseguir consultas, em levar esses alunos para terem um diagnóstico, para terem um acompanhamento, porque o aluno que pertence, dependendo do grau de limitação dele, do grau de deficiência, ele precisa sempre, além da escola, ele não vai aprender sozinho com a escola. Ele precisa da estimulação da psicóloga, da fonoaudióloga, às vezes do fisioterapeuta, se é motor, né? Se é uma deficiência motor. Então, existem N profissionais que vão ter que contar com esse processo. E o quanto é importante, então, que a nossa rede da escola, que a escola seja um mobilizador, né, dessa articulação para trabalhar com esses alunos, certo? Depois nós temos também a declaração lá de Salamanca, que legitima cada vez mais os processos de inclusão. Então, há um aporte muito grande e legal em relação ao amparo desses alunos. O que nós vemos é que há uma distância, conforme os textos que nós lemos, né, ao longo dessa primeira parte da disciplina, uma distância muito grande entre o que é correto, o que é legal, o que está apresentado na lei e o que a gente vive no cotidiano. A nossa luta enquanto professores é fazer com que isso aconteça, né? É mobilizar a gestão, é mobilizar as famílias, é mobilizar esse próprio aluno, né? Saber dos seus direitos, né? Para que ele também consiga, então, ter esse desenvolvimento, ter essa autonomia cognitiva, psicológica, social, para que ele exerça realmente a cidadania, que também é apresentada lá dentro do capítulo da educação da nossa Constituição, que é a nossa lei maior, né? Então, tudo se liga, né? A nossa prática é uma prática que chega lá na ponta, no chão da escola, e é a prática talvez mais significativa, que seja capaz de mobilizar a efetivação dessa lei ou não. A lei é escrita, né, por políticos, por grandes pensadores, é fruto muitas vezes das mobilizações sociais, da luta de muitos pais de alunos com deficiência que foram brigando, porque antigamente nós tínhamos esses alunos o quê? Escondidos dentro de casa, né? Então, trazer para a escola mostrou o quanto é o número de pessoas com deficiência. Os novos diagnósticos que nós temos, como a própria questão do autismo, né, nos mostra quantas crianças autistas nós tínhamos há 20 anos atrás e ninguém era tratado com autismo, ninguém sabia que isso existia. Pelo menos não existia um diagnóstico disso dentro das escolas. Então, toda essa gama de conhecimento, também de ciência que está por trás desses diagnósticos, ela nos traz uma realidade diferenciada. E nós precisamos estar sempre aprendendo, estudando e tentando estimular esses alunos. Quando a gente fala agora da segunda parte da disciplina, que são as políticas afirmativas, as ações afirmativas, é o quê? É legitimar, além da inclusão desses alunos com deficiência, legitimar o direito à educação de outros segmentos da sociedade, que historicamente são discriminados, são excluídos do processo, né? Seja por questões históricas, antigas, culturais, né? Ou por omissão dos próprios poderes. Então, agora eles têm leis específicas e políticas educacionais específicas que trazem eles, então, que nos trazem, né, a uma condição melhor de desenvolvimento do processo educacional, de inserção ou de reinserção no processo educacional e também de desenvolvimento dentro desse processo de construção da cidadania e preparação para o trabalho. O que nós podemos pensar como primeira política que nos grita aos olhos, né, da questão das políticas afirmativas? A questão das cotas para os alunos da escola pública, das cotas para os negros, e isso já se constitui, né, isso se constitui como uma das grandes políticas, né, afirmativas que nós temos no processo educacional. Por quê? Porque nós sabemos que os alunos, né, da escola pública, eles não têm, infelizmente, a mesma estimulação do que os alunos de uma rede particular.
mas eles têm direito a prosseguir seus estudos em universidades públicas, gratuitas e de qualidade. E por isso, então, nós temos um sistema de cotas. Nós temos a questão dos negros, porque historicamente, né, e atualmente nós ainda pertencemos, como a colega falou, né, nós ainda vivenciamos esses processos de discriminação, né, de segregação, seja cultural, seja no nosso dia a dia, né? Então, eles tiveram menos acesso a muitas coisas sempre. E agora eles precisam ter legitimado essa reconstrução, né, essa reinserção social através do ensino. E daí nós temos também cotas para deficientes, cotas para vários tipos de pessoas. As cotas se constituem uma das políticas afirmativas. Ao longo agora, nós vamos estar estudando para cada público específico. Nós vamos estudar sobre educação e gênero, né, aonde a gente vai, então, entender as questões de gênero e sexualidade dentro da educação básica, a diferenciação e a importância e a seriedade desse trabalho a ser realizado sempre, não só pela Prof. lá de Ciências, mas de todos nós, porque esses alunos, eles estão gritando, né, aos olhos e pedindo ajuda para todos nós em todas as aulas, não é só na aula de Ciências, né? Nós vamos falar sobre a educação quilombola, também que são públicos específicos, que têm organizações escolares específicas e direitos legitimados. Nós vamos falar sobre a educação indígena, né, que também é um público grande, que nós tínhamos que cada vez estar mais marginalizado e mais recuado, digamos, dentro dos seus espaços, e também tem uma organização educacional específica. Vamos falar de educação para os direitos humanos, que é muito interessante e que traz essa questão do respeito. É o último conhecimento que nós vamos trabalhar, o último tópico que nós vamos trabalhar. E que vai encerrar a disciplina, então, mostrando o quanto essa inclusão, ela se dá através da apropriação, do conhecimento dos direitos e dos deveres. Nós, né, estamos em um país com uma organização social e legal que nos traz direitos e deveres. Então, nós precisamos fazer uso dos nossos direitos. Nós precisamos ensinar para as pessoas os seus direitos e os seus deveres também, enquanto cidadão, né? A questão do respeito, da organização social, né? Para que a gente tenha, então, uma sociedade um pouco mais justa, igualitária. A imagem que eu coloquei no tópico de hoje é uma imagem que traz, né, a questão da equidade da realidade. Eu vou abrir ela aqui no meu computador bem rapidinho, só para a gente finalizar a aula. Aqui. Linda, né? Eu conhecia outra imagem. Isso. Deixa ela abrir aqui. Isso. Deixa só eu minimizar aqui para apresentar ela para vocês. Vamos ver se eu consigo apresentar. Tá, ela abriu, só um minutinho, que eu tô gravando ainda com outro... porque agora nós não temos mais o gravador, né, do Meet, então eu tô gravando com outro aplicativo e o computador fica lento, tá, pessoal? Mas já vou mostrar para todos, quem não chegou a dar uma olhadinha ainda no tópico, vamos finalizar, que eu achei muito interessante também. Já estão visualizando, pessoal? Sim? Tá. Então, essa imagem, ela reflete muito, né, o propósito desse componente curricular dentro de um curso de licenciatura em matemática à distância, né? É mostrar para vocês a diferença entre os conceitos de igualdade, equidade e realidade. Tá? É mostrar para vocês que o nosso papel enquanto docente, ele é chave nesse processo. Ele é pontual. Percebam aqui na primeira imagem a igualdade. Nós temos 3 peças, né, com poderes diferentes dentro do jogo. 3 peças com tamanhos diferentes dentro do jogo. Se a gente falar em igualdade, todos receberam lá, ó, 3 moedinhas embaixo, como um alicerce. Elas chegam iguais ao mesmo nível? Não, né? Se eu trabalhar com os meus alunos a mesma estimulação para todos, eles não vão chegar iguais, porque eles são diferentes. Eu preciso estimular eles
de forma diferenciada para que eles tenham as mesmas condições de acesso. Isso é equidade, que tanto é trazido nas novas normas, né? Nas novas políticas educacionais, né? Como a BNCC. Equidade. O que é equidade? É apresentar uma estimulação, um suporte diferente para cada indivíduo, para que ele consiga ter as mesmas capacidades que os demais. Isso quer dizer então que eu não vou estimular o grandão nunca? Claro que eu vou estimular. E ele também vai continuar crescendo. Mas eu não posso deixar de estimular os demais. E o que nós temos na realidade? O estímulo, quase que sempre dentro desse sistema que a gente, enquanto prof, se condiciona, né, a vivenciar e a desenvolver, cobrado pelo IDEB, cobrado pela Prova Brasil, cobrado, né, por todos esses sistemas de avaliação em larga escala, cobrados, né, pelos pais, pela direção, por tudo que circunda o ambiente escolar, né, esse sistema neoliberal no qual a educação está inserida, a gente acaba estimulando sempre os melhores. E a gente acaba nunca estimulando os que realmente precisariam de nós. Então, isso aqui, essa ideia de equidade, ela é a ideia de inclusão. É trazer um amparo para todos os públicos diferenciados, para todos os públicos discriminados, marginalizados, excluídos do processo de aprendizagem, né? Trazer para eles estímulos específicos, para que eles consigam, então, se aproximar ou, quem sabe, chegar junto com os demais alunos da sala. O nosso olhar de professor, ele tem que estar sempre voltado para todos os segmentos. Os ótimos, os mais ou menos e os que não são tão bons como a gente gostaria que fosse. Essa é a nossa missão enquanto professores, e é isso que esse componente curricular vem mostrar para vocês e que vocês vão ver agora mais de perto dentro da questão da diversidade, dos públicos, das modalidades que atendem às diversidades, assim como as modalidades que nós estudamos no semestre passado, que também atendiam, né, públicos específicos, públicos marginalizados, como a gente sabe que é a questão da própria EJA, né, em muitas escolas, por muitos professores ou até mesmo pelos colegas das outras turmas. Certo? Já me passei no horário, né? Mas gostaria de agradecer muito essa oportunidade de ter conversado com vocês, de ter ouvido vocês, né? De ter percebido o quanto essa disciplina já está mobilizando essas reflexões, e é para isso mesmo que ela está aqui dentro da grade curricular de vocês. Nós teremos uma próxima aula ao vivo no dia 17 de abril, 17 de abril, 17 de maio, não me lembro, mas está lá já no nosso calendário, antes da nossa prova, né, da nossa atividade final, onde eu vou estar fazendo, que nem no semestre passado, um grande resgate para vocês irem para avaliação com esses conhecimentos mais fresquinhos na memória, para vocês poderem, então, fazer a atividade avaliativa final do curso. Certo? Qualquer problema, qualquer situação, qualquer dúvida, qualquer contribuição, por favor, utilizem o nosso e-mail, né? A nossa caixa de mensagens lá do Moodle. Assim que eu puder, eu sempre respondo. Tento ser bem rápida nas respostas, né? Porque sei que todos nós temos um cotidiano, temos as aflições, as angústias, e elas precisam ser sanadas. Ao pessoal que pediu o aproveitamento, eu até pensei em gravar um vídeo e disponibilizar na disciplina, né? Eles foram indeferidos porque muitos de vocês tiveram disciplina ou de diversidade ou de inclusão. E essa disciplina, ela trabalha com duas temáticas. E um caso de uma aluna teve as duas temáticas, porém a carga horária era inferior à da nossa disciplina aqui, que é 75 horas. O que pela legislação não pode ser aprovado. Então, né, a questão não pode ser deferida a questão do aproveitamento. Por isso que todos foram indeferidos. Mas espero do fundo do coração que a disciplina não seja um peso para vocês, né? Mais uma vez eu vou fazer a disciplina. Eu já estudei sobre a inclusão ou sobre a diversidade. Estamos aprendendo sempre. Tenho certeza que o que eu disponibilizo para vocês é o que eu consigo acessar de mais atual, né? Porque mesmo vocês já tendo visto essa disciplina em outros
outras graduações de vocês, outros processos formativos, eu tento trazer o que é de mais atual para complementar, então, esses saberes que vocês já têm, certo? Agradeço, então, a presença de todos, uma boa noite, um bom descanso, e nos vemos, então, na próxima aula ao vivo, né, antes da nossa atividade avaliativa, certo? Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite.